aqui, começando. Sempre começa assim, porque às vezes não começa, às vezes precisa apertar. Me perdoe, tô com a mesma roupa do dia anterior, mas é porque tá frio aqui. Essa é a jaqueta mais quente que eu tenho. Então é isso aí, tá? Mas a roupa de baixo é diferente, prometo. Então vamos lá, bem-vindos a essa aula aqui complementar do nosso evento que vai começar logo mais, tá? Na próxima semana. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. É um evento 100% online, 100% gratuito e o link tá na descrição do YouTube e também na bio lá do Instagram. Nessa aula aqui, eu vou te mostrar os valores para aumentar a resiliência. O objetivo das nossas aulas complementares é te preparar para tudo que vai acontecer no nosso evento. Ele vai ter muito conteúdo, o evento, mas eu não quero que você chegue lá e fique boiando sem entender nada. Por isso, acompanhe essas aulas porque você vai aprender alguma coisa que vai acelerar os seus resultados na clínica. Então não importa se o seu conhecimento em psicologia, em TCC, é básico ou se é avançado. Tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Eu falo isso porque eu tenho alunos que já trabalham usando a TCC e quando entram no meu curso, não sabem boa parte das coisas que eu vou falar nessa semana. Isso de maneira geral. Então, repetindo, se você não sabe, para participar do evento, você precisa se inscrever. E se você ainda não se inscreveu, aqui na descrição do YouTube tem um link para isso e no Instagram tem um link na bio. Você confere também todos os detalhes do evento no link da inscrição. Antes de começar o conteúdo, eu queria pedir também para você compartilhar essa aula com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar desse conteúdo. Porque às vezes você ainda está na faculdade ou você já se formou e tem aí um contato com o pessoal que acabou se formando com você, ou você já trabalha numa clínica, conhece outros profissionais e tudo mais. Então é mais ou menos assim, compartilhe com esse pessoal. Porque se você está aqui assistindo, você pode simplesmente clicar na setinha que tem aqui embaixo, clica nela e me ajuda a levar esse conteúdo. Ele vai aparecer lá para você, com como você quer compartilhar e tal, mandar o link, já te dá as opções e aí você compartilha com esses profissionais. Porque a minha missão justamente é levar mais conhecimento para profissionais de psicologia nas redes sociais. É realmente deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Se você compartilha, você ajuda justamente esse conhecimento a chegar em outros profissionais e de quebra, né, vamos colocar assim, ajudar mais pacientes, mais pessoas de forma geral. Porque se eu ajudo profissionais, esses profissionais ajudam mais pacientes. E aí a gente consegue mudar o mundo de certa forma, de pouquinho em pouquinho. E quem compartilhou, escreve aí, eu compartilhei, tá? Para eu saber que você gosta do meu trabalho e que você não quer deixar esse conteúdo transformador apenas para você. Não seja egoísta nesse ponto, tá bom? Depois vão comentando aí, compartilhando, isso me deixa muito feliz. Eu olho e vejo, cara, que bacana, o pessoal tá gostando, então eu tenho que continuar fazendo esse conteúdo porque eles gostam, então isso me estimula a continuar também, tá? Então isso me estimula a continuar, é uma coisa gratuita que você faz, não custa nada você fazer isso, mas me ajuda tremendamente, porque mostra realmente para as redes sociais que você gosta do meu conteúdo. Antes de começar, eu quero também saber se tem algum aluno aqui na aula, tá? Se tiver, comenta aí para eu saber quem é você, e se você for novato ou novato, também comenta, que você é a primeira vez que eu vejo sua cara, não sei o que, nunca te vi, enfim, comenta aí nos comentários, tá? Comenta nos comentários, beleza? E clica também no joinha se você estiver assistindo aqui, tá? Porque isso ajuda as redes sociais a levarem minha mensagem para mais pessoas. Mesmo que você esteja assistindo depois, às vezes está assistindo a gravação e tudo mais, também pode ser bacana você colocar o joinha, também pode ser bacana você compartilhar, tá? Porque mesmo assim ajuda as redes sociais a ver aí vamos colocar assim, a qualidade do meu conteúdo, né? O quanto as pessoas gostam e tudo mais. Então tudo isso é muito bom para mim, tá? Deixa eu só pegar minha água aqui, eu tô com a garganta um pouco seca. Então tá. Que a gente vai fazendo várias aulas assim, começa a coisar a garganta. Então, introduções feitas, vamos aí para o nosso conteúdo, beleza? Hoje, então, primeiro eu quero falar sobre o foco no negativo versus o foco no
positivo. Já vou explicar um pouquinho. Então hoje eu quero falar sobre os valores para aumentar a resiliência, certo? Nós vamos explorar como a psicoterapia está evoluindo de um foco exclusivo nos aspectos negativos da vida dos pacientes para uma abordagem mais equilibrada que também valoriza o desenvolvimento do que há de bom na sua vida. Historicamente, a psicoterapia ela se concentrou principalmente em identificar e tratar os problemas, os traumas e as dificuldades dos pacientes. Essa abordagem, embora crucial, realmente muito importante, muitas vezes deixava de lado as forças e os aspectos positivos de cada indivíduo. Aqueles valores, as coisas boas das vidas que o indivíduo aí possui. O foco no negativo era visto como essencial para entender e resolver o sofrimento. Mas essa perspectiva começou a mudar com o advento aí da psicologia positiva. A transição para uma abordagem mais equilibrada reconhece que, além de tratar os aspectos negativos, é igualmente importante fomentar o que há de bom na vida do paciente. Desenvolver forças, talentos e valores ajuda os indivíduos a construir uma vida mais rica e significativa, promovendo aí um bem-estar duradouro. Hoje, eu quero explorar como essa mudança de foco, especialmente através do desenvolvimento e a busca de valores, pode aumentar a resiliência e ajudar os pacientes a viverem vidas mais completas e gratificantes, tá? Começando aí justamente sobre a psicologia positiva e os seus princípios, beleza? Então, a psicologia positiva, ela é uma abordagem relativamente nova, certo? Que se concentra no estudo e promoção dos aspectos positivos da experiência humana. Não é aquela coisa, se você imagina, às vezes já deve ter críticos da psicologia positiva que não entendem muito bem o que ela funciona, igual tem críticos de TCC também, né? Que acha que, por exemplo, tem gente que fala que a TCC, não, porque a TCC é muito rígida, porque ela é só técnica e tudo mais. Cara, você não entendeu nada da TCC. Não é assim. Não é tecnicista, né? Focado em técnica e acabou. Não é assim a TCC, tá? De forma alguma. Da mesma forma que a psicologia positiva não é sair falando gratidão, gratidão, gratidão. Ai, a vida é tão boa. Sem base para isso. Também não é assim que funciona a psicologia positiva, certo? Não tem nada, nem aquela positividade tóxica, nada disso. Então, novamente, também, às vezes algumas pessoas criticam sem conhecer. Isso acontece com a TCC, isso acontece com a psicologia positiva, tá? Então, é muito importante a gente falar isso. Então, vamos lá. Então, a psicologia positiva é uma abordagem relativamente nova, tá? Que se concentra no estudo e na promoção dos aspectos positivos da experiência humana. Ela foi fundada aí por Martin Seligman na década de 1990, então você vê que ela é bem nova mesmo, porque a TCC mesmo na década de 60, outras aí bem antes que isso, né, 60, 70, enfim. Então, a psicologia positiva, ela busca entender o que torna a vida digna de ser vivida, focando em aspectos como felicidade, bem-estar e realização pessoal. O Martin Seligman, juntamente com Mihaly Csikszentmihalyi, é um nome muito zoado que, enfim, não dá pra falar direito. Acho que ninguém sabe falar. É um dos principais pioneiros dessa abordagem. O Seligman desenvolveu o conceito de forças de caráter, que são qualidades positivas que cada indivíduo possui e que podem ser cultivadas para promover o bem-estar. E o Mihaly introduziu a ideia de fluxo, que é um estado de imersão completa e poderosa aí também, que traz uma imersão completa e prazerosa em atividades que desafiam e utilizam as nossas atividades. Então é basicamente o indivíduo conseguir se envolver em uma certa atividade onde ele não vê o tempo passar. Tá? Isso é o fluxo. Quando você está muito envolvido, você não vê o tempo passar, muito focado naquilo, muito engajado com aquela atividade. E o bem-estar na questão das forças de caráter é identificar o que o indivíduo tem de virtudes, o que ele tem de forças, de certo modo, o que é mais da sua característica, quase uma avaliação assim da sua personalidade, e tentar estimular o uso dessas forças para ele viver uma vida melhor, de certo modo. Um exemplo.
eu tenho minha principal força de caráter é o senso de justiça, tá? É a justiça. Que é justamente que eu me incomodo muito com coisas que são injustas e eu busco ser uma pessoa mais justa, olhar as coisas de outro lado e coisas nesse sentido, tá? Então o senso aí também tem o senso de perspectiva, que é olhar as coisas do outro lado. Quando eu trabalho, quando eu me envolvo na minha vida pessoal com coisas relacionadas com isso, isso me faz bem. Se eu faço coisas que vão totalmente contrárias a isso, isso me deixa mal. Então é mais ou menos nessa linha, certo? Então os conceitos básicos da psicologia positiva incluem as forças de caráter, que são qualidades como coragem, humanidade, justiça, temperança e sabedoria, que nós podemos chamar de virtudes, que podem ser desenvolvidas para melhorar a vida pessoal e interpessoal. Também temos o bem-estar subjetivo, que é a percepção individual de felicidade e satisfação com a vida. Então, quanto de bem-estar algumas pessoas possuem. Nós temos lá, por exemplo, o PERMA, que nós utilizamos, temos até um inventário para poder descobrir o PERMA do paciente, que é a emoção positiva, o engajamento, os seus relacionamentos, o seu senso de significado, certo? E as suas realizações. Nós avaliamos isso e sabemos muito bem o bem-estar geral do indivíduo e sabemos aí onde podemos trabalhar, por exemplo, tá? Então isso ajuda bastante. Já fiz até uma aula sobre isso com o inventário lá para o pessoal utilizar, né? Enfim, então temos também o conceito de eudaimonia, que é um conceito de felicidade que se refere à realização do potencial humano e à vida plena, que é basicamente viver de acordo com seus valores, viver da forma que você sempre quis viver, tentar atingir o seu eu ideal, tá? Isso é o seu eudaimon. A psicologia positiva ela oferece uma nova perspectiva então para a psicoterapia, ajudando os pacientes a focarem não apenas em superar suas dificuldades, mas também em construir uma vida rica e satisfatória através do desenvolvimento de suas forças e os seus valores. E os valores, eles são princípios ou padrões de comportamento que uma pessoa considera importante aí na sua vida, tá? Eles servem como diretrizes para ações e decisões, ajudando os indivíduos a viverem de acordo com o que é significativo para eles, tá? Então, na psicoterapia, trabalhar com os valores dos pacientes pode ser uma ferramenta poderosa para promover mudanças positivas e duradouras. Identificar e explorar os valores pessoais ajuda os pacientes a compreender o que realmente importa para eles, oferecendo um senso de direção e um senso de propósito. E os valores estão intimamente ligados à resiliência. Quando os indivíduos vivem de acordo com os seus valores, eles são mais propensos a experimentar um senso de coerência e significado, o que pode aumentar sua capacidade de lidar com adversidades. Então, se eu faço uma coisa, se eu estou realizando uma atividade que tem relação com um valor meu, quando aquela atividade é difícil, por ter relação com o valor, eu sabendo que aquilo é importante para mim, ou que eu vou alcançar algo que vai fazer com que eu viva da forma que eu sempre quis viver, por exemplo, eu passo mais facilmente, não quer dizer que é super fácil, mas é mais fácil, vou ser mais resiliente de passar por esse obstáculo, de passar por essa dificuldade, porque eu tenho aquele valor atrelado. Se eu não tenho esse valor atrelado, quando eu tenho essa dificuldade, é muito mais fácil de eu desistir e de eu não conseguir superar aquilo, porque eu não consigo me convencer de que aquilo vale a pena, de que aquilo importa, de certo modo. Então aumenta a capacidade de lidar com adversidades. Então, por exemplo, uma pessoa que valoriza a família pode encontrar força e motivação em seus relacionamentos durante os tempos difíceis. Então ele valoriza bastante a família, eu acho muito importante, os momentos em família, ficar junto, ter uma família legal, não sei o que, compartilhar momentos, eu acho muito bacana. Quando tá passando por dificuldades muito fortes na questão do seu relacionamento, com os filhos, por exemplo, ele vai usar esse valor para mostrar,
Não, mas isso é muito importante para mim, eu quero isso e não sei o que, para conseguir superar isso. Se ele não valoriza a questão da família, ele simplesmente vaza, ele simplesmente vai embora, ele simplesmente, putz, isso aqui não, eu nem valorizo isso aqui, por que eu tô perdendo meu tempo, por que eu tô sofrendo com isso, tá? Então fica muito mais difícil dele superar, dele viver, dele passar por aquele problema, por aquela dificuldade. E para identificar e trabalhar com os valores do paciente, os terapeutas eles podem usar diversas técnicas, como entrevistas motivacionais, que são perguntas abertas que ajudam os pacientes a refletirem sobre o que é importante para eles. Podemos utilizar também escalas de valores, que eu já fiz aulas sobre isso também lá no nosso canal, né? Então, escalas de valores, que são ferramentas que ajudam os pacientes a identificar e classificar os seus valores. Podemos discutir cenários, que é a exploração aí de como os pacientes podem aplicar os seus valores em diferentes situações na sua vida. Por isso que a ideia do foco das forças de caráter ajuda bastante. Porque se eu consigo saber quais são as forças de caráter, isso facilita ele fazer o uso de atividades que vão estimular aquilo. Se eu consigo identificar os seus valores também, isso vai ajudar ele a lidar melhor com as dificuldades, tá? E se eu consigo treinar, desenvolver o fluxo, o paciente consegue se envolver mais nas atividades e tirar o melhor proveito daquilo. Opa, e começou a tocar. Despertador. Às vezes acontece. Então, quem sabe faz ao vivo, não é essa a ideia. Mas enfim, é o que acontece quando você faz coisa ao vivo. Tá? Mas é mais ou menos essa a ideia nessa questão do trabalho com o paciente. Trabalhar com valores na psicoterapia não só promove o bem-estar, mas também fortalece a resiliência, ajudando os pacientes a navegarem pelas suas dificuldades com um senso claro de propósito e direcionamento. Ele tem uma direção melhor. Então, integrar os valores dos pacientes no tratamento pode ser feito de várias maneiras. Isso pode ter um impacto profundo na eficácia da terapia. Eu queria explorar agora algumas técnicas para realmente explorar e reforçar os valores aí, os valores nas sessões terapêuticas, nas sessões de terapia com o nosso paciente. Então, exploração de valores, que é uma técnica inicial, que é exploração aí, uma exploração detalhada dos valores pessoais do paciente. Isso pode ser feito através de perguntas direcionadas, como o que é mais importante para você na vida? Quais são os princípios que guiam suas decisões? Ou o que você quer que sua vida represente? Podemos utilizar também inventários prontos, que já tem perguntas prontas, onde temos às vezes várias áreas da vida do paciente, e em cada área a gente pode fazer ali aquele questionamento de, poxa, essa área aqui, o quão importante ela é para você de 0 a 10, por exemplo, ou de 0 a 5? Como que você gostaria que fosse essa área? Você acha que você está vivendo da forma que você gostaria que ela fosse? O que você poderia fazer de diferente para viver dessa forma? Então, existem algumas maneiras da gente fazer isso, mas é basicamente essa investigação, através de perguntas, que a gente vai direcionando o paciente para cada área para saber o que ele realmente valoriza na vida dele. Tá? Temos também metas baseadas em valores. Quando a gente identifica os valores, os terapeutas eles podem ajudar os pacientes a estabelecer metas baseadas nesses valores. Então, por exemplo, um paciente que valoriza a saúde, o terapeuta pode ajudá-lo a definir metas específicas para adotar um estilo de vida mais saudável. Metas baseadas em valores são intrinsecamente aí motivadoras e tendem a ser mais significativas e sustentáveis. Muito mais fácil do paciente realmente fazer o que precisa ser feito para atingir o que ele deseja. Temos também uma análise de discrepância. Outra técnica eficaz é justamente isso, análise de discrepância, onde os pacientes exploram a diferença entre suas ações atuais e os seus valores declarados, que é basicamente o que eu falei. Cara, então eu valorizo muito a questão da família, ter um bom relacionamento, curtir com a pessoa e tudo mais, ter bons momentos. Tá bom, mas isso é o que você valoriza. Mas o que você faz hoje para viver isso? Para realmente ter isso? Igual aquelas pessoas, né, que valorizam, não, a família é muito importante. Até uma imagem, não sei se é um meme, mas enfim, uma imagem falando assim,
meu tio que tem 5 amantes, não sei o que, xinga o filho e não sei o que, um monte de coisa assim negativa. Falando pra mim, família é o mais importante. Por exemplo, se família realmente é o mais importante pra essa pessoa, por exemplo, né, do meme, da imagem, ele não faria essas coisas negativas, trair, não sei o que, ter um monte de amante, coisas assim. Então, a gente precisa demonstrar pro paciente essa discrepância, tá? Então, basicamente, cara, você realmente valoriza isso ou você faz porque é uma questão social, né? Porque é uma questão aí política, né? No sentido, porque família é importante, não sei o que, tá. Mas você realmente valoriza a família ou você só fala da boca pra fora, né? Então, a gente precisa saber um pouco disso. Porque se ele realmente valoriza, muitas vezes os comportamentos dele não estão de acordo com esse valor. E a gente precisa demonstrar isso e fazer mudanças. Então esse processo pode gerar insights poderosos e motivar mudanças. Então um exemplo, o paciente que valoriza a honestidade pode perceber que não está sendo completamente honesto nos seus relacionamentos. E a partir daí, buscar maneiras de alinhar suas ações com seus valores. Então, poxa, não, eu acho muito certo ser justo, ser honesto com as pessoas e tal. E aí vai lá e trai a namorada. Não tem muito sentido. E trazer isso para o paciente, mostrar essa discrepância, é importante. Isso ajuda muito no processo. Porque a autopercepção é extremamente válida. E notar as incoerências dos nossos comportamentos é muito válido para saber ficar mais atento e fazer mudanças. E quando a gente trabalha com isso de valor, ajuda muito. Outra coisa também, durante as sessões, os terapeutas eles podem incentivar os pacientes a refletirem sobre como suas ações recentes se alinham com seus valores. E o feedback positivo sobre comportamentos que refletem os valores do paciente pode reforçar essas ações e promover uma maior congruência entre valores e comportamentos. E agora sim, temos alguns exemplos de intervenções baseadas em valores. Então, intervenções como cartas de valores, onde os pacientes escrevem sobre o que é mais importante para eles. Exercícios de visualização, onde eles imaginam viver de acordo com seus valores em situações desafiadoras. Isso pode ser extremamente eficaz. Focar nos valores ajuda os pacientes a construir uma vida que não é apenas livre de sofrimento, mas também é rica e gratificante. Isso promove um senso de direção e propósito, aumentando a resiliência e a capacidade de enfrentar os desafios. E isso é muito, muito, muito importante. Além de ajudar a superar o negativo, também ajuda a viver mais do positivo. E a eficácia das intervenções baseadas em valores é amplamente respaldada por pesquisas na psicologia positiva e na psicoterapia de forma geral. Vários estudos demonstraram que trabalhar com os valores dos pacientes pode levar a melhorias significativas no bem-estar e na resiliência. Um estudo publicado no Journal of Positive Psychology mostrou que intervenções baseadas em valores estão associadas a aumentos na satisfação com a vida, na autoeficácia e na resiliência. Os participantes que engajaram em exercícios de exploração de valores relataram uma maior congruência entre seus valores e as suas ações, o que foi correlacionado com uma redução nos sintomas de depressão e ansiedade. Um outro estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, descobriu que pacientes que participaram de sessões de terapia focadas em valores tiveram uma maior redução dos sintomas de estresse e uma melhoria na qualidade de vida em comparação com aqueles que receberam intervenções tradicionais focadas no problema. Comparando com as abordagens tradicionais, que focam exclusivamente no negativo, as intervenções baseadas em valores oferecem uma perspectiva mais equilibrada e integral. Enquanto é importante tratar os aspectos negativos, incorporar os valores e forças pessoais do paciente proporciona uma abordagem holística, mais completa, que promove o crescimento e a realização pessoal. E exemplos de casos clínicos também ilustram essa eficácia.
Então, por exemplo, um paciente com transtorno de ansiedade generalizada pode, ao identificar que valoriza a compaixão e o serviço aos outros, encontrar maneiras de se envolver em atividades voluntárias, o que não só reduz a sua ansiedade, mas também aumenta o seu senso de propósito e satisfação com a vida. Isso como um todo. Isso é muito importante. Isso para todos os transtornos, de certo modo. Quando eu consigo treinar com que o paciente desenvolva e mantenha mais emoções positivas, um senso de propósito, um senso de realização, isso ajuda o paciente a lidar com seus transtornos e com seus problemas. Então, isso é muito importante. Chegando aqui ao final dessa discussão sobre os valores, certo? Que isso pode aumentar a resiliência e promove uma vida mais rica e significativa. Queria recapitular os pontos principais e para poder fechar. A psicoterapia, ela está evoluindo para uma abordagem mais equilibrada, que valoriza não apenas o tratamento dos aspectos negativos, mas também o desenvolvimento que há de bom nos pacientes. A psicologia positiva e o foco nos valores pessoais são componentes essenciais dessa nova abordagem, ajudando os pacientes a encontrar propósito e direção em suas vidas. Ao integrar os valores dos pacientes no tratamento, os terapeutas podem promover mudanças duradouras que fortalecem a resiliência e melhoram o bem-estar geral. As evidências mostram que essa abordagem é eficaz e pode levar a uma maior satisfação com a vida e uma melhor saúde mental. O bom é que tudo isso pode ser integrado com a terapia cognitivo-comportamental, transformando o tratamento clínico em um trabalho 100% baseado em evidências e completo para tratar o paciente dos seus transtornos e ajudá-lo a viver uma boa vida. E nós vamos falar mais a fundo sobre a TCC nas próximas aulas. Nessas primeiras aulas aqui complementares, então eu falei como é importante nós focarmos a psicologia como um todo no trabalho clínico do indivíduo. Falei depois da importância das abordagens baseadas em evidências com o começo do behaviorismo, da análise do comportamento. Mas surgiu aí a ideia de que faltava algo quando se focava apenas no comportamento observável. Foi aí que surgiu a psicologia cognitiva. Com a psicologia cognitiva, conseguiu ver-se que a interpretação do sujeito a respeito das coisas que ele passava influenciavam o seu comportamento e mantinham ele no problema. Com o trabalho do cognitivo, além de melhorar, o paciente conseguia manter a sua melhora. E aí então surgiu a terapia cognitivo-comportamental, juntando o anterior, o comportamento, com o cognitivo. Mas ainda tem mais. Descobriu-se também que, além de trabalhar com o comportamento e o cognitivo, é muito importante trabalhar a aceitação de coisas que não temos controle, além de aprender a focar no presente. Porque muitas vezes muitos transtornos, muitos problemas acontecem porque focamos no passado ou no futuro. Um foco excessivo em coisas que não podemos controlar. Com isso surgiu então o foco da aceitação com as terapias cognitivas de terceira onda, com o mindfulness. Então a aceitação e o foco no presente. Isso é muito importante. Mas além, então você vai vendo uma construção. Além disso, desse foco de melhorar, temos também a importância de estimular o paciente a viver melhor, viver uma boa vida, a vida que ele sempre quis viver, a vida que ele merece, de certo modo. E aí chega então a psicologia positiva, principalmente trazendo essas questões de valores que também se encontram nas abordagens de terceira onda, que é muito importante porque ajuda na superação do transtorno também, mas ajuda a viver uma boa vida. E aí a gente fecha, então, esse primeiro ciclo aqui dessas aulas complementares e depois continuamos bem focado na TCC como um todo, que engloba tudo isso ali para a gente continuar a falar sobre isso, tá? E agora eu queria saber o que você achou dessa aula hoje, o que vocês acharam. Eu queria que você comentasse, aí deixa aí nos comentários, em uma palavra, o significado que essa aula teve para você. Coloca aí no chat, tá? Enquanto eu bebo uma água.
Espero que tenha sido útil para você. Se você não assistiu as aulas anteriores, assista, para que você não se perca demais, para poder assistir as próximas e se pegar no evento. Então, ao longo dos próximos dias, eu vou trazer ainda mais conhecimento importante sobre a TCC e algumas coisas que eu vou ensinar, eu tenho certeza que você não aprendeu em nenhum lugar. Nem na faculdade, nem com outros gurus de TCC da internet ou em congressos de TCC. O único detalhe é que eu só posso te ensinar essas coisas se você estiver comigo na aula. Então ainda tem muita coisa pela frente e o conteúdo mais importante e irrelevante eu vou ali te ensinar no evento da próxima semana. Se você não se inscreveu ainda, tem um link aqui embaixo no YouTube e lá no Instagram tem um link na bio para você se inscrever no evento. Clica lá, vê todos os detalhes e se inscreve. Beleza? Então é isso, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz, muito contente. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.